Mesmo vindo de uma família com poucos recursos em minha infância e adolescência, meus pais desde cedo, ainda com a baixa escolaridade, não mediam esforços para que eu aprendesse. Sem dinheiro, qualquer livro ou gibi encontrado na rua era pego para me ensinar a ler, e cadernos eram utilizados para escrever números, lê-los e fazer contas simples, e isso entre os meus 13 e 4 anos de idade. Sou muito grato pelos pais que tive e por todas as experiências passadas dentro daquela realidade, pois formaram base sólida para meu desenvolvimento. Todo esse empenho me fez, embora o hiato da adolescência, ter amor pela leitura e ser curioso em relação a novos conhecimentos. E vale o mesmo por cálculos. Como muito se fala, os principais benefícios da leitura são o aumento do conhecimento, desde que se busque conteúdo para essa finalidade, e a melhora do vocabulário, que reflete também na escrita. Após ler um conteúdo de qualidade, embora qualidade seja algo bem relativo para cada pessoa, você se torna um novo ser, e é até natural que expanda seus horizontes, buscando por mais conhecimento, pois aquilo que leu atiçou curiosidade por outras coisas. E foi assim comigo, buscando cada vez mais e mais livros, revistas, e além do benefício de vídeos. Com palavras novas lidas e ouvidas, também bate a curiosidade sobre seu significado, o que é completamente normal, junto com situações adequadas para seu uso e, se esticar um pouquinho, podemos ir até sua origem e como são escritas em outros idiomas. Parece algo banal, que fazemos muitas vezes sem perceber, mas com consciência, nota-se que o processo é enriquecedor. Toda essa introdução foi realmente necessária para contextualizar o assunto do vídeo, pois tenho notado há ao menos 5 anos distorções de significados de palavras. Não que isso não acontecia, pois há um vídeo aqui no canal sobre duas que já existem há cerca de 2000 anos. Como elas vinham sido utilizadas historicamente, e que com a facilidade de encontrarmos informações que desmentem e desmistifica hoje em dia, dá até para relevar pelo fator cronológico. Mas outras aprendemos já desde o ensino fundamental, sem que tenha aparecido evidências reais que se prove o contrário, são utilizadas de maneira bem questionável, pois não há qualquer contexto para que possa ser usada. Uma dessas palavras é a mito. Um mito é nada menos que uma história, uma fábula, ficção, algo completamente irreal, que pode ser utilizada, no sentido danoso, como uma mentira ou, no sentido positivo, como alegoria visando ensinar algo. E daí vem mitologia grega, mitologia nórdica, mitologia hindu, e até mesmo mitologia cristã. Afinal, tendemos a considerar as histórias de nossa crença como algo que realmente aconteceu e a do semelhante, se diferente, como mito. Me lembro que a primeira vez que vi sua utilização de maneira equivocada foi num aplicativo inovador de bolão, em que o maior pontuador de cada rodada do Brasileirão era chamado de mito da rodada. Ora, se ele conseguiu, com provas baseadas nas regras do jogo, não foi uma mentira ter ficado em primeira colocação, mas sim uma realidade. Vários outros títulos poderiam ser dados, pois obteve o sucesso através do uso de técnica ou intuição, ou os dois. Mais à frente no tempo, e que ainda acontece na data de publicação deste vídeo, é a utilização deste mesmo termo a políticos. E aqui não faço juízo de valores sobre a pessoa e suas atitudes. Porém, baseado no significado real da palavra, não dá para levar a sério quem se autodenomina e aceita ser chamado dessa forma.
Ao menos para uma coisa essa alcunha lhe cai bem, que é o fato de transmitir ensinamentos, mesmo que seja sobre o que não fazer. Outra coisa importante sobre um mito é verificar se ele foi contado por inteiro, ou se foi extraída apenas a parte que interessava no momento, distorcendo completamente o contexto. Um exemplo disso, para mim, foi o mito do rei Midas. Hoje não ouço tanto, mas em minha infância ouvi algumas vezes a expressão toque de Midas, que era utilizada quando tudo o que determinada pessoa fazia, dava certo. Isso se deve ao fato da parte mais conhecida de seu mito, em que tudo o que ele tocava se transformava em ouro. Anos mais tarde, me deparei com ela, também com ensinação, no filme O Segredo, que assisti pela primeira vez em 2007. Meu espanto ocorreu no ano passado, 2019, quando comecei a estudar cartomancia através do tarô mitológico. Aliás, para quem quer aprender, é um dos melhores para isso e, de quebra, ainda aprende sobre mitologia grega. Se já tiver conhecimento sobre mitologia grega, mesmo que básico, ajuda bastante a acelerar o aprendizado. A carta, ou arcano menor, como preferir, Rei de Ouros, é representada justamente pelo mito do rei Midas. Como eu já conhecia a história, estava tranquilo com seu significado. Porém, como eu amo ler, assim o fiz. Para meu choque, toda a certeza de que eu sabia de toda a história caiu por terra. Midas era um rei muito rico e bondoso. Após ajudar os sátiros silenos, tutor do deus Dioniso, não Dionísio, que significa consagrado a Dioniso, recebeu a gratidão do deus, que lhe concedeu um desejo. Assim, Midas pediu que tudo o que tocar virasse ouro. Até aqui, como já havia contado antes, nada demais. Apenas trouxe mais elementos à parte conhecida, como a origem de seu dom. Mas agora vem a parte nova, não porque ela é de fato nova, e sim porque foi rejeitada para tirar o mito de contexto, pois certamente interessava a quem fazia, sem falar que essa parte traz um grande ensinamento. Midas começou a se divertir com sua habilidade de ampliar sua riqueza da forma mais fácil possível. Afinal, todo mundo, num primeiro momento adoraria ser capaz de fazer tal coisa. Entretanto, sua fisiologia humana começou a agir, sentindo fome e sede. Para sua triste surpresa, tanto os alimentos como os líquidos que tentava ingerir se transformavam em ouro quando tocava seu corpo. Desesperado por não ter suas necessidades biológicas saciadas, pediu a Dioniso para cancelar seu desejo, voltando a ser um humano normal. Então, o deus pediu para ele se banhar num determinado rio, e assim se livrou de seu sonho que virou pesadelo. O importante ensinamento do mito do rei Midas é o de pensarmos bem nos pós e contras de nossos desejos, de modo que possamos fazer escolhas melhores, incluindo resolver os pontos ruins ou arrumando alguma maneira de usarmos a nosso favor. Qualquer decisão tomada sem perceber no que impacta pode tornar o efeito desastroso. Essa é uma lição valiosa, mas que constantemente é deixada de fora. Esse foi o uso de um mito de maneira positiva, principalmente quando contado por inteiro. Agora, um mito utilizado de maneira negativa e que, curiosamente, é de origem brasileira. Mesmo após mais de 100 anos do uso declarado de escravos no país, ainda ronda uma crença relacionada à alimentação. Ainda é possível encontrar pessoas afirmarem que manga com leite faz mal, e pode levar à morte.
Assim, vitamina de manga e iogurte com manga, algo muito nutritivo, nem pensar. Esse mito nasceu devido à refeição dos escravos ser essa por sua abundância e fácil obtenção. E é claro que isso trazia prejuízo aos senhores de escravos, pois não havia como controlar, mesmo com castigos. Isso até surgir a ideia da mentirinha e começar a atribuir as mortes de causas desconhecidas pelos escravos ao consumo de manga com leite. Os escravos, querendo viver, não apenas cortaram essa dieta, como transmitiram esse mito para as gerações futuras, existindo até hoje. E como esse, seguem outros mitos danosos a um povo, criando várias crenças limitantes, como dinheiro não traz felicidade, os ricos não vão para o reino dos céus, mas os próprios líderes de igrejas que dizem isso vivem enriquecendo mais e mais, apenas trabalhando duro é possível enriquecer, enquanto isso, os talentos dados por Deus são enterrados, e se deixa de descobrir e fazer seu verdadeiro dom, que ama fazer e que traria verdadeiramente mais retorno em todos os aspectos de sua vida, para si. Matar fazendo o que não gosta, com chance de também enriquecer, mas gastando boa parte do que conseguiu para tratar de sua saúde física e mental causada por isso. Só cristãos são levados ao paraíso, mas os meios para chegar nesse lugar, que não existia em sua religião de origem, ou seja, o judaísmo, é o mesmo das que tinham a crença na vida pós-morte, mitologia egípcia e mitologia grega. Aliás, curiosamente a comemoração do nascimento de Horus, a divindade salvadora da mitologia egípcia, era comemorada séculos antes do cristianismo aparecer na data correspondente a 25 de dezembro. Isso seria uma grande coincidência se não houvessem deuses de várias mitologias sendo comemorados nessa data, que coincidia com o terceiro dia mais curto do ano após o solstício de inverno no hemisfério norte. Os mitos, quando bem utilizados, trazem grandes benefícios a um povo, servindo como luz para resolver situações diversas. Que possamos resgatar e criar mitos realmente úteis, agregadores, para empoderamento de um povo. Afinal, quando não usamos corretamente, seja distorcendo, por omissão de partes ou outra forma, ou gerando mentiras, todos perdem, principalmente quem propagou.